Fala galera, beleza? Preparados aí para o vídeo de correção das atividades do plano 3, da quinzena 3? Não vou estender muito essa abertura porque vocês já estão acostumados com o processo. Vamos jogar o professor lá embaixo, vamos abrir o caderno e vamos trabalhar. Lembrando, não é para te ficar colando resposta aqui não, rapaz. O negócio é tu entrar na mesma linha de raciocínio, tá certo? Vamos ao trabalho. Vamos lá. A atividade 3, ela falava sobre o discurso, né? As comunicações, a situação de comunicação e os interlocutores. E o que a gente estava aprendendo? Os partícipes da comunicação, ou seja, quem participa da comunicação. Vamos lá. Questão 1. Vou jogar lá para cima, para não atrapalhar as próximas respostas. Vamos lá. Levando em consideração as informações que você leu. Leu aonde, professor? Lá no plano, né, criatura, lá na atividade 3. Responda. Letra A. Quem são os interlocutores na seguinte situação? Quem são os interlocutores na seguinte situação? Um jornalista escreveu um artigo de opinião e publicou em jornal. O público adquiriu os exemplares e os leu. Até aí tudo bem. Alguns concordaram com a opinião do jornalista, outros não. Quem são os interlocutores na seguinte situação? Barbada, né? Nesse exemplo, os interlocutores, ou seja, as pessoas que participam da comunicação, são o jornalista e os leitores. Eu poderia ainda perguntar qual é o meio dessa comunicação. Por que meio se dá? Pelo jornal. Certo? Ainda, nesse exemplo, o locutor é o jornalista, porque eu estou dando uma explanação um pouquinho mais dentro, tá? Se tu escreveu só que os interlocutores são jornalistas e os leitores, eu já vou aceitar. Mas se tu der um exemplo, eu vou achar mais legal ainda, se tu exemplificar direitinho ali. Então, o jornalista é o locutor, pois ele transmite a mensagem através do meio que é o jornal, como eu já tinha falado, e os interlocutores ou locutários são os leitores que leram o artigo. Ok? Continuando. Ainda no número 1, tá? Letra B. Considere que o artigo do jornalista tratava sobre um tema polêmico, como, por exemplo, o porquê de um time de futebol ter perdido uma partida. Quais podem ser as intenções desses interlocutores? Ou seja, qual é a intenção dessa comunicação por parte de um e por parte do outro? Ou seja, por parte de todos os interlocutores. Essa resposta, tá, gente, ela seria pessoal, mas eu preferi trazer mais alguma coisinha em cima aqui para exemplificar para vocês. Porque assim, a ideia é que tu pode inferir, ou seja, tu pode supor, ou ainda melhor, tu pode achar, o bom e velho achismo, supor que o jornalista pode ter defendido o time derrotado, ou ainda criticado a atuação do juiz da partida, ou ainda até criticado a atuação de um dos times ou de um jogador em específico. E dos leitores, pode-se supor, pode-se achar, pode imaginar que eles gostaram ou não das opiniões emitidas pelo locutor. E que isso gerou novos temas de discussão. Que eu escrevi novos emas. Não, novos temas. Acontece, erros acontecem. Vamos lá? Seguindo. Questão 2. Leia a tirinha e responda. Temos a tirinha ali do Níquel Náusea. Ah, eu não vou ler a tirinha para vocês, né? Não vou ler, não. Querido filho, deixa um queijo no chão. Mamãe. Aí o menino vê na máquina de escrever ali um bilhete, vai olhar que está escrito, tá, OSS, DT, espaço, TX, traço, TIL, dois pontos, traço, ponto e vírgula, 4H, barra, TOFF, traço, FG. E o ratinho, esqueci que não sei ler. Não sei escrever, melhor dizendo. Muito boa. Se tu não achou graça dessa, cara... Ah, por que não foi possível ao garoto ler a mensagem do bilhete? Porque o rato não compartilhava o mesmo conhecimento, já que não sabia escrever. Ou seja, para a comunicação ser efetiva, as duas partes têm que ter o mesmo conhecimento da linguagem, da língua que se usa. Por exemplo, se eu começasse a falar agora em mandarim, que eu não sei falar, mas se eu começasse a falar em mandarim, que é a língua que se fala na China, vocês não iam entender, porque vocês não têm conhecimento dessa língua, inclusive eu. Certo? Letra B. O que seria preciso para que o rato conseguisse se comunicar com o garoto? Pô, essa é fácil, né, gente? Já está auto-explicado. Seria preciso que o rato soubesse escrever ou utilizasse outro modo de se comunicar que fosse conhecido pelo garoto. Ou seja, um meio que os dois conseguissem se entender. Certo? Bora, seguinte. Agora uma tirinha... Ah, não, agora são as comunicações aqui, situações específicas. Olha ali. Temos duas, ó. Um tiozinho pescando com uma faixinha vermelha por cima e um quadradinho azul com uma imagem que parece uma pessoa numa cadeira de rodas. Não vou ficar explicando isso, né? Vou me botar aqui do lado deles e ficar disfarçado aqui, ó. Deu, já passou.
Letra A. Identifiquem se a linguagem utilizada nessas situações é verbal ou não verbal. Como assim, professor? Se ela se expressa através de palavras ou não. Quais são as mensagens comunicadas? Ambas fazem uso de linguagem não verbal, porque afinal nenhuma delas traz nenhuma palavra escrita ou expressa nela, né? Vou tomar uma água aqui para me tratar, a boca tá seca. Depois o professor começa a tossir, não sabe por quê. As mensagens comunicadas são, na primeira, proibido pescar. E a segunda, acessibilidade a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Se por acaso tu respondeu vaga para deficiente, eu aceito. Vaga para cadeirante, aceito. Vaga de estacionamento para pessoa em cadeira de rodas, aceito. O importante é tu entender o que quer dizer. Que se tiver essa vaga, um dia que tu for adulto, estiver dirigindo teu carro, tá? Tu tem uma vaga que tem esse sinalzinho azul de uma pessoa sentadinha numa cadeira de rodas, não estaciona o teu carro ali, porque essa vaga não é para ti, a menos que tu esteja com problemas de locomoção, a menos que tu esteja andando de cadeira de rodas, certo? Não utilize essa vaga, proibido para você, que anda bem bonitinho aí. Letra B. O que foi preciso para que você compreendesse essas imagens? Reconhecer e interpretar a linguagem não verbal utilizada. Como assim, professor? Eu tenho conhecimento disso? Tem, cara. Porque o que acontece? Aqui no Brasil, tu já sabe que toda e qualquer situação que tem um círculo vermelho, um quadrado vermelho, um triângulo vermelho e uma faixa vermelha cortando, significa proibido. Por exemplo, se tivesse uma imagem ali de um cara com uma garrafinha assim, ó, bebendo uma água. Desculpa por tomar água de novo. Com uma faixa vermelha atravessada, tu ia entender que era o quê? Proibido beber naquele local. Não importa o que fosse, proibido beber naquele local. Certo? E a cadeirinha no fundo azul ali, provavelmente tu já perguntou para alguém em algum lugar, pô, para que é esse sinal aqui? E a pessoa te respondeu e tu aprendeu. Ou seja, tu já tem esse conhecimento. Certo? Vamos seguir lá então. Tirinha do Laerte, da Suriá, que eu acho maravilhosa esse personagem. Olha lá. A Suriá diz pro tio Flip, que é o palhaço ali, né, que ela ensinou o carro selvagem a ler e a escrever. O carro selvagem, cara, é um personagem muito bom. Que é um carro que se mexe sozinho, que faz tudo sozinho. Finalmente, vamos saber o que significa aquela buzinação toda. Provavelmente ele fica buzinando durante a noite. Aí ele pega e vai lá e escreve. Fom. Inclusive, letra bonita, né, do carro selvagem. Vamos às questões. A. De acordo com a história, qual era a intenção de Suriá ao ensinar a leitura e a escrita ao carro selvagem? Pô, fácil, né, professor? Suriá queria que o carro representasse na escrita, ou seja, por intermédio da linguagem verbal, o que ele queria dizer por meio dos sons da buzina, uma linguagem não verbal. Quando ele fica fazendo fom, 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 é a mesma coisa do teu cachorro fazendo au, 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 au. Na verdade, seu cachorro não faz au, ele faz outros barulhos, ele quer dizer alguma coisa. Só que nós não entendemos o meio de comunicação que ele utiliza. Então, no caso, o que a gente faz quando vai escrever a fala do cachorro? Au, au. O cachorro não fala au, au de verdade. Ele fala, é outro som, é outro barulho. Mas a gente não tem como traduzir aquilo ali. É a mesma coisa do carro selvagem. Ele usando a buzina, pom, 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 várias vezes, indicava que ele queria falar alguma coisa. E eles não sabiam o que. E ela achou que, através da escrita, ele conseguiria se comunicar com ela. Que não foi o caso. Ainda na questão 4, né? Depois de ensinar a linguagem verbal ao carro, Suriá conseguiu se comunicar com ele? Explique. Não, né? Porque o carro expressou por escrito apenas o som da buzina, escrevendo assim uma onomatopeia. O que é onomatopeia? Eu nunca ouvi falar. Assim, se tu só me respondeu que não, que ele expressou por escrito o som da buzina, eu já aceito, tá? Já tá ok. Esse onomatopeia já é uma coisa a mais que eu tô trazendo para nós. Onomatopeia é toda vez que nós representamos por palavra, é uma figura de linguagem, tá? Ou seja, é uma palavra que tenta imitar o som de alguma coisa. Por exemplo, que acho que vocês não ouviram. Estão ouvindo? Ó, o clique do meu mouse, ele faz um barulhinho, ele faz clique. E a gente fala clique, a gente fala C-L-I-C-K ou C-L-I-Q-U-E, mas não é assim o barulho, é outra coisa. Mas a gente traduz o mais próximo que a gente consegue através de palavras, tá? Isso é uma onomatopeia. Então, quando tu escreve miau lá pro gatinho, porque o gatinho falou, o gatinho não fala miau. Ele fala outra coisa, dá outro barulho. Nem parece com miau. Cachorro, mesma coisa, não é au au. Certo? Vamos lá. Uma tirinha do Gonzales agora. Olha lá. A veinha. Tadinha, deve estar com frio danado lá em cima. E os netinhos. A vovó ficou louca.
Ela disse que é um cachecol. O que será que deu aí, né? Ah, por que as crianças não compreenderam a atitude da avó, apesar dela dizer que estava fazendo um cachecol? Barbada, né? Porque eles não sabiam da história toda. Porque um cachecol normalmente não tem esse tamanho todo que ela tá... Olha o tamanho do cachecol, olha o desenho. Gigante, cara. Não tem como um cachecol ter o quê? 1,5 m no máximo? Sei lá, 1 m, 1,5 m? Acho que sim. Não sei, nunca parei para medir um cachecol. Letra B. O que ocasionou a falta... Meu Deus, eu escrevi falate. Desculpa, gente. O que ocasionou a falta de compreensão da mensagem por parte das crianças? O fato de não saberem que a avó estava fazendo um cachecol para uma girafa. Simples assim. Ela não falou para ninguém que ela viu uma girafa no zoológico, ficou com dó, achou que ela estava com frio. C. De que maneira o mal-entendido poderia ser desfeito? Simples. A avó poderia explicar para quem estava fazendo aquele cachecol. Barbado. Próximo. Letra C. Historinha do Zezo. O menino mais mal-humorado do mundo e seus pais são os personagens e interlocutores. Olha lá, o Zé. Ah, não deu certo, veio depois, mas tudo bem. Azar. Vamos lá. Tá ali o pai dele. Ufa, não acredito que o Zé está indo para a escola. E a mãe dele. Toda manhã uma batalha para ele sair de casa, esse menino. E lá tá o Zé andando na rua. Super rápido. Super rápido. Que até uma lesma o ultrapassa. Letra A. Quem faz a primeira enunciação, ou seja, a primeira fala, quem pertence à primeira mensagem do texto? O pai do Zezo faz a primeira enunciação. Quem é o interlocutor da pessoa que faz a primeira enunciação? A mãe, né? A mãe, afinal, é ela quem ouve a mensagem. C. Esse texto pode ser considerado de que tipo? Verbal, não verbal ou multissemiótico? Multissemiótico. Por quê? Afinal de contas, ele expressa por palavra e o finalzinho é dado sem nenhuma palavra, né? Vamos lá, vamos seguir? Certo? Então vamos lá. Próxima. Ainda na questão 6. O efeito de humor da história é dado de forma verbal ou não verbal? E qual é o efeito de humor? Barbada, né, gente? O efeito de humor é dado de forma não verbal, porque afinal é só a sequência de desenhos ali dele sendo ultrapassado pela lesma. E o efeito de humor, a graça, é exatamente essa sequência de imagens que mostram ele caminhando em direção à escola e sendo ultrapassado por uma lesma. Tamanha é a vontade dele querer ir para a escola. Questão 7. Olha lá. Observe, leia a charge a seguir observando atentamente os elementos verbais e não verbais. Vamos lá. A. Qual a palavra utilizada com duplo sentido na charge? Tem uma palavra que a gente pode interpretar de duas formas dentro dessa frase. Qual será? A palavra fogo. Pegar ônibus em Natal tá fogo. Essa expressão é usada para quê? Para dizer que alguma coisa está muito difícil. E aí o outro responde, nem me fale. Por quê? Porque ele está vendo um ônibus pegando fogo, literalmente, né? Letra B. Qual a intenção do personagem que falou a palavra fogo ao empregar a palavra fogo? Ele quis dizer que utilizar ônibus em Natal tá difícil pela demora. Certo? Ainda na questão 7. Questão letra C. O que podemos deduzir, imaginar, supor, achar ao observarmos sua fala e atitude? Que do jeito que ele foi desenhado ali, né, o personagem parece estar indo ou voltando do trabalho e está preocupado com o horário. Certo? Letra D. Em que sentido essa fala foi interpretada pelo outro personagem? Essa eu quero ver quem vai acertar. O outro personagem interpretou de maneira literal a palavra fogo, pois vê o ônibus pegando fogo. Ou seja, ele usou a palavra fogo no sentido real dela. E aqui vale uma vírgula na correção para uma explicação. É o seguinte, existe na língua portuguesa um negócio importante chamado linguagem conotativa e linguagem denotativa. Certo? O que é a linguagem denotativa e a linguagem conotativa? A linguagem denotativa é a linguagem que usa o sentido real da palavra. Por exemplo, o sentido real da palavra fogo qual é? Aquele negócio vermelho, amarelo, alaranjado, que é quente pra caramba, se tu botar não queima, né? Então, o segundo personagem ele entende a palavra fogo através do sentido real, do sentido denotativo da palavra. O primeiro personagem que ele tá de gravatinha ali, ele usa a palavra fogo no sentido de dificuldade. Isso tá fogo, isso tá difícil, né? O que é isso? É a linguagem
conotativa. É a linguagem do sentido figurado. Ou seja, que tu cria uma figura que não é a verdadeira. Então, quando tu ouvir falar em sentido conotativo, é a mesma coisa que sentido figurado, que é uma linguagem que utiliza a palavra num modo diferente do original dela. Por exemplo, é a mesma coisa que dizer assim, pá, hoje tá chovendo canivete. Cara, não tá chovendo canivete, tá chovendo água, como sempre chove. Mas é uma expressão usada para dizer o quê? Que tá chovendo muito, chovendo pra caramba, certo? E na linguagem real, na linguagem literal, na linguagem denotativa, eu diria que tá chovendo muito, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pergunta que eu respondo outra hora lá. Ainda na questão 7, letra E. Que elemento não verbal contribui para a interpretação da palavra fogo no sentido literal? Putz, barbada, né? Um ônibus, literalmente, pegando fogo. F. Por que as personagens compreendem a situação de forma diferente? Há entendimentos diferentes para a mesma cena, pois cada personagem está olhando para algo específico. Enquanto um olha para o relógio e usa a palavra fogo como uma reclamação, no sentido de estar difícil, o outro olha para a rua e vê um ônibus pegando fogo. Ou seja, não tem como o entendimento da coisa ser o mesmo. Certo? Galera, é isso. Fechamos aqui. Qualquer coisa, chama no WhatsApp que a gente vai estar lá para responder vocês. Um abração, bom trabalho.